Foi. Olá a todos e a todas, bem-vindos, boa tarde. Né? A gente está aqui iniciando essa primeira aula do ano de 2022, referente aí à disciplina de climatologia para o bacharelado em geografia. Né? Então, a gente tem aqui um conjunto de 14 alunos e já é um grupo de alunos suficiente para a gente iniciar as atividades. Nessa aula de hoje, especificamente, eu vou falar um pouco sobre as ferramentas para análise de dados climáticos, que pode ser útil em várias áreas da profissão de geógrafo. Né? Como eu estava falando anteriormente, né, offline, vocês podem estar amanhã ou depois trabalhando numa empresa de consultoria ambiental. Né? Posso dar o exemplo do aluno Antônio, que foi meu monitor de climatologia, foi meu orientando, né? Fez um TCC sobre climatologia. Hoje ele está trabalhando na Defesa Civil Municipal de Campos, né? E na Defesa Civil, ele é a pessoa responsável por reunir os dados climáticos. Então, todo dia a Defesa Civil fala sobre a previsão do tempo, fala sobre dar os alertas, né, de chuva forte, de tempestades a nível municipal, e ele é um geógrafo que está lá trabalhando com esses dados. Né? Então, eventualmente, vocês, numa empresa ou numa instituição, organização pública, vão precisar reunir informações para o diagnóstico ambiental. Né? Essas informações para o diagnóstico ambiental, quase sempre, elas precisam dos dados climáticos. Né? Como você vai falar de um clima de determinado lugar, quando você vai falar do regime de chuvas, como você vai falar das variações de temperatura ao longo do ano, das variações de umidade, né? Nas épocas onde essa localidade vai estar mais suscetível a eventos de inundação, é fundamental que vocês vocês saibam buscar onde estão esses dados climáticos. Né? Um pouco essa ideia que eu quero passar para vocês hoje. Né? Eu vou passar para vocês uma ideia de onde buscar esses dados, como obtê-los. Tá? E aí eu acho que fica para uma disciplina optativa, né? Uma proposta mais aplicada de como pegar esses dados, trabalhar com eles, gerar gráficos, tabelas, mapas e informações relevantes, seria uma temática aí dentro da climatologia aplicada. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês 4 ferramentas, tá? A primeira é o que a gente chama de normais climatológicas. Alguém já ouviu falar nisso? As normais climatológicas, elas são... a palavra normal climatológica, aí no site do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Eu vou deixar aqui o link para vocês. Existem esse conjunto de dados que são as normais climatológicas. Normais climatológicas é o seguinte: pega-se um período de 30 anos de dados medidos, né? Em várias cidades do país, em muitas cidades do país, tem lá uma estação meteorológica, e eles aglutinam esses dados de 30 anos e estabelecem as médias. Então, por exemplo, quando a gente joga no Google clima Campos dos Goytacazes, vai ter lá uma informação sobre as temperaturas médias em janeiro são de tantos graus, as temperaturas médias em fevereiro são de tantos graus, as temperaturas médias em março e assim sucessivamente. Né? Outro dado também que é obtido a partir das normais climatológicas é o dado de precipitação, de chuva. Né? Já viram aquela informação assim no jornal? Olha, choveu em 3 dias em tal lugar, mais do que a média para o mês inteiro. Vocês já ouviram isso? Então, essa informação da média do mês inteiro ela é extraída a partir das normais climatológicas. Tá? A gente chama de NCB, que são as normais climatológicas do Brasil. Então, esses períodos, atualmente, eles foram ajustados. Né? A gente tem 2 normais, a que foi de 1961 até 1990 e a que foi de 1981 até de 2010. Então, nesse site aí das normais climatológicas, a gente pode escolher. Eu vou escolher os 2 períodos, na verdade, primeiro um, depois o outro. Então, eu escolhi aqui 1961 a 1990. Vou aumentar aqui para vocês acompanharem. Aqui eu tenho uma informação que é a relação das estações meteorológicas, né? Ele baixa um arquivo. Eu vou tentar mostrar esse arquivo para vocês. Deixa ele abrir aqui para mim.
Vai abrir para vocês já já. Uma janela, essa aqui. Então, quando eu peguei os dados das estações, ele vai abrir. Ele me deu um arquivo Excel, né? Aí eu vou dar um zoom aí para vocês verem. Ele vai ter o código da estação, tá? Isso é muito importante, o código, o nome da estação, o estado. Normalmente o nome da estação é o nome de uma cidade, tá? Mas em cidades grandes, como Rio de Janeiro, ou cidades importantes, como Rio de Janeiro e São Paulo, normalmente a gente tem o nome da cidade mais uma informação ao lado, onde é exatamente. Então, essa aqui, por exemplo, é Brasileia, no Acre, o estado, né? A posição, latitude e longitude, a altitude da estação, né? Aqui essa está numa altitude de 260 metros. E aí a gente tem aqui as variáveis. O que são as variáveis? Variáveis são as informações meteorológicas que essa estação obtém, né? Tmed, temperatura média, temperatura máxima, Tmax, Tmin, temperatura mínima, Tmax ABS, temperatura máxima absoluta, né? Que seria a máxima das máximas, e a Tmin ABS, a temperatura mínima absoluta. Para algumas estações a gente tem dados ainda de pressão atmosférica, no caso, dados de insolação. Insolação é normalmente quantidade de horas, né, de sol, evaporação, nebulosidade. Nebulosidade normalmente é um dado percentual, nebulosidade hora a hora, umidade relativa do ar, hora a hora, precipitação, que é chuva, precipitação máxima, que é o acumulado máximo, né, daquele mês, número de dias com chuva, né, que é o número que número de dias é quantos dias chove por mês, né? Aqui, esse aqui eu não sei, acho que talvez ponto de orvalho, não sei dizer. Enfim, são várias variáveis: vento na horizontal, vento na vertical, a direção resultante, enfim, o número de normais climatológicos. Então, aqui é um exemplo, tá? E aqui mostra o conjunto das estações que existem com dados da normal climatológica, né? São 395, então, tirando a primeira linha, são 394 estações, tá? Mas, enfim, esse quadro aqui é só a lista das estações. O que eu quero mostrar para vocês são os dados, né? Espera. Novo Magia. Ok, agora a gente vai voltar para cá. Tá, então eu abri aqui a relação das estações meteorológicas. Eu posso pegar aqui, aí posso selecionar pelas variáveis, né? Aí tem, como eu disse, né? Tem as variáveis de temperatura, que pode ser a temperatura média compensada, né? Que é uma média de 5 informações ao longo do dia. A temperatura máxima e a temperatura mínima. Temperatura máxima é um dado que uma estação meteorológica ela captura uma vez ao dia. Essa temperatura máxima ela sempre vai ocorrer na hora de máxima insolação, né? Normalmente 1h da tarde, tá? E a temperatura mínima sempre vai ser registrada, é a menor temperatura dentro de um dia, e ela é sempre registrada no final da madrugada, ou seja, poucos minutos antes de amanhecer. Então, normalmente a temperatura mínima é extraída no horário de 5 horas da manhã, tá? Existe a máxima absoluta, a mínima absoluta. Tem os dados de pressão atmosférica, insolação total, que são em horas, evaporação, nebulosidade, aquilo que eu já tinha falado, né? Precipitação, dados de vento e tal. Vamos pegar dados aqui de precipitação. Precipitação acumulada em milímetros. Bom, cliquei. Aí ele me gerou um arquivo, que eu vou abrir novamente para vocês. Me dê um minutinho. Esses dados de precipitação, então ele baixou uma tabela com todas as estações, né, todas aquelas
394 estações, aqui tem menos, 341 estações, né? E aí a gente tem aqui os dados de precipitação. Como é que eles estão organizados? Olha, está o código da estação, o nome da estação, a unidade da federação, né, o estado, e aqui os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e a média anual. Então, como é que eles geram esse dado, por exemplo, a agosto? Esse aqui, para essa estação, vou pegar uma estação que a gente conheça, né? Vamos tentar achar. Fernanda, me fala uma estação aí qualquer. Verão? Não, mas uma estação não, um lugar, desculpa. Um lugar. Macaé. Vamos ver se tem dados de Macaé. Acho que não. Vamos ver se tem dados de Campos. Campos. Aqui no Rio de Janeiro, olha onde tem. Alto da Boa Vista, na cidade do Rio, Angras, Araras, Bangu, na cidade do Rio, Barreirinha, Cabo Frio. Vamos pegar aqui de Campos. Deixa eu ver, tem outras. Várias. Jardim Botânico, Friburgo, tem Penha. Tem na Penha. Resende, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, Teresópolis. Xerém, caraca, tem Xerém. Vamos pegar isso daqui do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, tá? Então, lembre-se que a gente está no dado da normal de 1961 a 1990, não é o dado mais recente, tá? Então, para cada númerozinho desse aqui, ó, começando em 179, 200, depois 219 e tal, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Como é que isso é feito? Existe um equipamento que é um pluviômetro ou um pluviógrafo, né? Que é um equipamento que coleta os dados de chuva. Então, por exemplo, hoje, que é no dia 4 de janeiro, não choveu. Aí ele vai dizer que a informação é zero, não teve chuva. Amanhã choveu 5 milímetros, choveu bem pouco. Então, ele vai pegar esses 5 milímetros de amanhã, com o dado de zero de hoje, e aí com todos os outros dados a cada dia do mês de janeiro. Então, no final do mês de janeiro, ele viu que choveu 180 milímetros, certinho, tá? E aí ele vai pegar esse acumulado de chuvas para todos os meses de janeiro, dentro daquele intervalo de tempo definido como da normal. Nesse caso, ele pegou janeiro de 1961, janeiro de 1962, janeiro de 1963 e assim sucessivamente até janeiro de 1990. Pegou todos esses acumulados e calculou uma média. Então, a gente sabe que aqui para a estação Jardim Botânico, na média de todos os meses de janeiro, chove cerca de 179,8 milímetros. Tá? Reparem, aí eles fazem isso também para o mês de fevereiro, para o mês de março. Então, eles traçam uma média do acumulado de chuvas para aquele mês ao longo de 30 anos. Então, reparem, o mês mais chuvoso no Jardim Botânico, que é uma estação ali na zona sul do Rio de Janeiro, é o mês de fevereiro, que chove 219 milímetros. Tá? Ok. Imagina que a gente tem o mês que vem, de fevereiro de 2022, um mês atípico. E por causa de uma chuva muito forte que aconteceu durante, 48 horas, uma super chuva, choveu 400 milímetros, né? O que é muito, mas não é impossível. Choveu 400 milímetros na Bahia esses dias, tá? Em 24 horas. Então, aí que vai vir aquela informação que vocês já conhecem. Olha, em 24 horas choveu quase o dobro do que era esperado para o mês de fevereiro aqui nesse lugar. Entendeu? Porque a gente tem uma média histórica. Essa média histórica é aplicada para várias estações no Brasil, né? E a gente normalmente é feita essa comparação. Diga, Matheus. Peraí, deu uma dúvida aqui, mas esses 400 milímetros que você falou, é em 24 horas em um dia ou é no mês todo? Agora eu fico confuso. Bom, pode ser no mês todo, pode chover bem a mais do que a média durante um mês, mas pode ter uma chuva de 400 milímetros em 24 horas, tá? Não é impossível. Tá? Normalmente causa muito estrago essa chuva. Então, esses valores da normal climatológica, eles são, digamos, a média histórica do acumulado de chuvas.
né? A gente sabe que num clima tropical como o nosso, chove mais no verão, reparem, 179 em janeiro, 219 em fevereiro, 193 em março. E chove menos no inverno. Se eu pegar aqui o mês de... Essa coluna aqui é junho. Deixa eu pegar aqui. No mês de junho, chove 82 milímetros, que é um mês, digamos, mais seco para nós, tá? Então, Nossa, a gente tem esses, aí a gente tem esses dados. Aí, no final do ano, a gente tem o que eles chamam de acumulado anual. Aqui, ó, 1.736,5 é a quantidade média de chuva que cai na Estação Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, por ano, tá? O que é esse dado aqui? Ele aconteceu exatamente isso em determinado ano? Não necessariamente. A gente calculou os acumulados de chuva no ano inteiro de 1961, 1962, e assim sucessivamente até 1990, dividiu por 30, né? Somou isso tudo, dividiu por 30, a gente chegou nesse valor. Ou seja, em média, chove 1.736 milímetros por ano na Estação Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ok? Eu vou pegar aqui um outro dado, vamos ver se tem essa cidade aqui de Itabuna. Ele nunca acha o dado que eu quero. Vamos ver o que tem na Bahia. Ilhéus, é do lado de Itabuna. Então, Ilhéus, na Bahia, que é um dos lugares onde teve essa chuva bem forte agora, o acumulado anual é de 2.035, tá? Com chuvas mais fortes aqui no mês de dezembro, com mais chuva em dezembro, março, abril, tá? E menos chuva aqui no mês de setembro, tá? Então, a chuva é mais bem distribuída aqui. Vou pegar aqui uma informação de um lugar bem seco. Vou tentar... Ok. O nome dessa ferramenta é pluviômetro, não é? Eu esqueci o nome. Não. Pluviômetro é o instrumento, tá? Isso, instrumento, exato. Tá, o nome dessa ferramenta é a Normal Climatológica, que é a base de informações que reúne esses dados para o Brasil inteiro, tá? Entendi. Então, numa visão geral, a gente tem para muitos lugares do país esses dados históricos, né? Deixa eu pegar a Normal Climatológica para uma estação... para datas mais recentes. Aqui. Vamos ver se vai aparecer. Acho que vai. Tá. Eu vou pegar os dados aqui da Normal Climatológica do período de 1981 até 2010. Aí tem mais variáveis, né? Mudaram um pouquinho as variáveis. A gente tem aqui a de precipitação. Então, baixei os dados. Vou abrir eles aqui para vocês. Então, está aqui em cima, ó, a Normal Climatológica do Brasil, no período de 30 anos, entre 1981 e 2010, e a variável que eu estou escolhendo aqui é precipitação acumulada em milímetros, né? Então, aqui eu tenho as estações, né? Em vários lugares, em todos os estados do país. Deixa eu ver se aqui no Rio de Janeiro eu acho aquela de Jardim Botânico. Não, ó, nessa época aqui já não tem mais. Deixa eu pegar de Ilhéus. Ótimo, também não tem mais. Só para me derrubar. Bom, não importa. O que é importante que vocês saibam que existem esses dados históricos aqui, ó. Vou pegar Iguaba Grande, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A gente vai ver que o mês aqui, ó,
e eu acho que é junho. O mês de junho, em Gava Grande é o mês que menos chove. O acumulado é de 38 milímetros, tá? Que é bem pouco. O acumulado anual é de 889 milímetros, né? Que, que é pequeno. Assim. O litoral do Rio de Janeiro, a gente tem essa parte aqui que vai pegar Iguaba, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios, que chove bem pouco, né? Arraial do Cabo é outro exemplo, chove menos de 700 por ano lá, no geral, né? Vamos ver aqui em Campos, por exemplo. Campos, o acumulado anual é de 1.000 milímetros. E a gente vai ver que o mês que chove menos é junho, julho e agosto, que é o mês de agosto. E o mês que chove mais ou é dezembro, ou normalmente é dezembro mesmo. É dezembro ou janeiro, são os meses que chovem mais. Então, essa ferramenta da normal climatológica, ela permite a gente ter uma ideia global da média de chuvas em determinada estação. Tá? Esses dados estão todos disponíveis. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Essa estação, ela consegue captar na região toda a questão pluviométrica ou é, tipo, delimitado já a área? Não, boa pergunta. É uma estação pontual, né? A estação é uma estação meteorológica, ela normalmente é pequena, né? Ela fica num lugar abrigado, né? Por exemplo, em Arraial do Cabo fica dentro de um centro de pesquisa da Marinha, né? Em Campos, ela fica dentro do aeroporto, né? Normalmente são lugares que podem ser controlados, mas ela é a céu aberto. Mas essas estações, esses dados, eles podem sim ser representativos, né? Porque dado climático é sempre uma média, né? É sempre uma aproximação da realidade. Entendi. Então, por exemplo, se você quer saber qual é a média em 30 anos das chuvas em Campos, você não está muito interessado se é realmente no centro ou se é no bairro do outro lado do Rio, né? Você quer ter uma visão mais global da coisa, né? Se a gente precisa de algo mais específico, como é o caso da Defesa Civil Municipal, né, que tem que dar os alertas aí eles trabalham com um conjunto maior de estações, né? Em Campos, se eu não me engano, são 6 estações espalhadas ao longo do município. Então, aí, nesse caso, vale a pena olhar uma a uma e saber onde chove mais, porque é óbvio, né? Numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, ou uma cidade como Campos, que são cidades grandes, né? Municípios grandes, vai ter lugar que vai chover mais do que outro, né? Então, por exemplo, as temperaturas, aí os dados vão ser bem diferentes. As temperaturas mínimas em Bangu, no Rio de Janeiro, são sempre bem maiores do que as temperaturas mínimas no Alto da Boa Vista, né? Se a gente pegar o exemplo de Campos, a precipitação no litoral, lá em Farol, ela sempre vai ser menor do que a precipitação no Imbé, que é na região serrana. Então, existem sim variações de lugar a lugar, tá? O que a normal climatológica objetiva fornecer é um dado médio sobre aquele município, tá? Sobre aquela área que ele está representando, né? Ela não objetiva te dar uma informação muito específica, até porque eu estou falando aqui de uma média mensal, né? Uma média mensal, ela nem sempre vai ser muito fidedigna com o que vai acontecer exatamente naquele mês. A gente tem uma expectativa que aqui, ó, nessa estação que eu estou apontando, Canarana, no Mato Grosso, no mês de janeiro vai chover algo em torno de 315 milímetros, né? Então, tem anos que vai chover menos, tem anos que vai chover um pouquinho mais, mas num acumulado de 30 anos, né, numa média de 30 anos, chove algo em torno de 315 milímetros. Então, esse é um dado, por exemplo, que é útil para você determinar, por exemplo, que tipo de cultura você vai plantar, né? Olha, eu preciso de uma cultura que precisa de muita chuva, né? Então, eu não vou pegar um lugar muito seco. Então, os dados da normal climatológica servem, por exemplo, para isso. Pode falar, Eric. Acho que seu áudio está desligado.
Eric? Foi sem querer, professor. Então, tudo bem. Entendeu, Matheus? Então, a normal climatológica é um dado diferente, porque, como eu disse, é um dado que generaliza as informações meteorológicas, né? O objetivo dela não é ser tão específico assim. A gente vai ver outras ferramentas que fornecem informações bem mais específicas. Entendi. Não, tudo bem, eu só queria entender o objetivo mesmo, para ter um panorama, né? Um panorama completo de longe, assim, uma visão de longe. Eu entendi essa parte mais específica, é a próprio setor que trabalha, né, que necessita disso, que vai determinar ali a forma como vai lidar, né, com os dados. Com um dado, exatamente. Então, a normal climatológica, ela dá essa aproximação mais genérica, né, de quanto chove em cada lugar e quanto isso varia mês a mês. É bastante interessante para a gente caracterizar, né? Olha, aqui em Cordeiro, na região serrana do Rio, chove mais em janeiro, né? E chove menos no mês de junho, julho, agosto. Chove menos em agosto. Né? A gente vai ver que em janeiro chove mais de 10 vezes mais do que chove em agosto. Então, se você é um agricultor e vai plantar determinado cultivo que precisa, no mês de plantio, precisa que seja mais seco, é importante que você plante aí em julho ou agosto. Se você precisar colher antes do mês mais úmido, para não perder, você vai plantar uma cultura que vai se planejar para colher antes de dezembro, que é quando começa a chuva mais forte. Então, os dados de normal climatológico eles dão um panorama mais amplo das chuvas. Tá? Entendi. Isso me gerou uma dúvida. Isso poderia ser usado para explicar ou para observar a mudança climática, por exemplo? Com certeza. Chegou agora na minha cabeça essa ideia. Porque se você para pensar, tem uma média, certo? Isso aí basicamente são médias mensais em um período de 30 anos, basicamente. Aí a gente tem aí duas taxas, né? A atual agora está provavelmente sendo montada, né? Isso. Será? Eu não sei, eu estou curioso agora para saber a próxima como vai ser, né? Porque aí seria legal comparar os dados e ver o quanto mudou, né? Tá aí, ó, uma atividade que você pode fazer é fazer essa comparação, pegar na primeira normal climatológica estações que tenham nas duas e fazer uma comparação. Aí, com meia dúzia de estações, pode ser uma atividade interessante. Normalmente se faz isso, tá? A normal climatológica é justamente para a gente verificar se aumentou o volume de chuvas no mês de janeiro, por exemplo, entre o período de 1961 a 1990 e o de 91 até 2010. Será que aumentou? Possivelmente aumentou. Tá? Temperaturas certamente aumentaram. Tá? Eu já fiz esse exercício. Inclusive, tem uma orientanda que está publicando, vai terminar o TCC dela, a gente está escrevendo um artigo sobre... A gente pegou 100 e poucas estações no litoral brasileiro e traçou um panorama para investigar esses extremos, se eles mudaram ao longo do tempo. Tá? A gente tem observado que as temperaturas mínimas e máximas todas aumentaram e as chuvas elas variaram assim. No norte e no sul elas aumentaram, mas no nordeste e no sudeste elas diminuíram ao longo de 60 anos que a gente fez essa análise. Tá? Então, você pegou a ideia. Dados de normal climatológica servem para esse monitoramento também de mudanças climáticas. Servem para caracterizar determinada área e servem para a gente acompanhar, né, se há uma tendência de aumento ou diminuição nas variáveis. E as variáveis podem ser, como eu disse, precipitação, temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, etc, etc, etc. Tá? Então, quem gostou dessas informações, se é que alguém gostou disso, pode fazer esse exercício, né, de ir lá no site que eu postei aqui, que é o do Instituto Nacional de Meteorologia, e pegar aí meia dúzia de estações e fazer uma comparação. Ok? Pode ser... É só ir lá, tá? IMET, portal.imet.gov.br/normais, escolher o período, aqui o primeiro período, o segundo período, pegar uma variável e fazer uma comparação entre estações diferentes, e dizer para mim se aumentou, se diminuiu. Já é uma forma de vocês mostrarem para mim que vocês se interessaram e souberam ir buscar as informações úteis, tá?
Então, as normais climatológicas, esses dados estão lá disponíveis, tá? Vale a pena dar uma explorada, isso pode ser útil para quem for seguir carreira nessa área ambiental, né? Na geografia, né? Então, é interessante. A outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês, deixa eu dar deixa eu parar a apresentação aqui, também é do Instituto Nacional de Meteorologia, mas é uma outra ferramenta. Essa outra ferramenta, ela se chama BDMap. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira ferramenta foi, que são as normais, a segunda é a que a gente chama de BDMap. Eu botei aí no chat, é bdmep.inmet.gov.br. INMET, INMET, é o Instituto Nacional de Meteorologia, tem muitos dados lá, vale a pena também dar uma explorada. Quando você joga na internet a palavra INMET, ela vai chegar nessa página, né? O INMET nada mais é do que o BDMap do INMET, é o Banco de Dados Meteorológicos, BDMET, do INMET, tá? Que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui tem uma coisa interessante, que são o mapa das estações. Então, vocês veem aí o mapa do Brasil, e cada pontinho desse é uma estação meteorológica da base de dados do INMET. Ana, escolhe algum lugar, por favor. Desses aí que eu estou botando. Ih, a Ana está de férias, saiu. Deixa eu ver. Quem está aqui? Jennifer, escolhe algum lugar aqui no Rio de Janeiro para a gente observar os dados. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Rio das Ostras. Rio das Ostras. Bom, vamos lá, Rio das Ostras, tá? Lembre-se que eu entrei lá no BDMap, e aí eu peguei aqui, ó, mapa de estações. Aí me trouxe para o mapa do Brasil, cheio de estações, eu aproximei para o estado do Rio de Janeiro, e a Jennifer escolheu o Rio das Ostras. Aqui em Rio das Ostras, a gente tem essa estação aqui, que é na localidade de Cabo Frio, Aquários, é mais perto de Rio das Ostras, tá? Aquários é bem pertinho de Rio das Ostras, mas já faz parte de Cabo Frio. Não, essa estação parece que não tem dado nenhum. Ah, tá, claro. Ele está mostrando que hoje, a medição do dia 3/1/2022, é 17 horas UTC, a gente tem que diminuir -3 por causa do nosso fuso, é 14 horas. Não teve chuva nenhuma, né? Então, isso é o dado, digamos, em tempo real, né? Então, não tem chuva aqui. Mas não era bem isso que eu queria mostrar, não. Vamos voltar lá para o BDMap, que é o Banco de Dados Meteorológicos. A gente pode ir aqui embaixo, ó, em prosseguir. Aí ele pede um e-mail, tá? Porque toda a comunicação, por exemplo, eu vou querer o dado de Rio das Ostras, ele vai me mandar por e-mail esse dado. Eu vou botar o meu e-mail aqui. Pode ser esse. Bom, aí ele te pergunta como é que você quer os dados, né? Eu vou botar dados separados por vírgula, eu vou botar dados diários, tá? Dados medidos dia a dia, das estações automáticas, que são estações que coletam dados automaticamente, a abrangência, eu vou botar a região, a data de início, eu vou botar os últimos 10 anos, tá? Eu vou botar aqui de 1/1 de 2010, não, de 1/1 de 2012 até 01/01 de 2022.
tá? Anteontem, sei lá. E aí eu vou pegar uma situação aqui do Sudeste brasileiro. Aí ele pergunta quais são as variáveis que eu quero selecionar. Aí, o que são, de novo, né? O que são variáveis? Variáveis são as informações que uma determinada estação meteorológica captura. Normalmente, para nós, é útil precipitação, tá? E temperatura. Eu vou pegar a temperatura média. Mas eu poderia pegar pressão atmosférica, temperatura do ponto de orvalho média. Lembraram da aula de ponto de orvalho, né? Que é a partir da qual a gente começa a ter a condensação, aquela temperatura que gera condensação. Temperatura máxima diária, média diária, mínima, umidade relativa do ar, né? A média e a mínima. Vento, né? Que seria a rajada máxima. Aí o vento é a velocidade do vento, né? E a velocidade uma dúvida que eu fiquei com relação ao ponto de orvalho, quando eu estava fazendo atividade, porque eu estava tendo dificuldade no início, aí depois eu me liguei, eu fiz a associação. Ele seria o ponto de fusão, não seria? Não, é o ponto de condensação. Sim, mas tipo assim, é porque é o ponto na qual o vapor d'água ele se transforma em líquido, ou seja, é quando a umidade relativa chega a 100%. Entendi, então tá entendi. Tá num processo contrário entre a ebulição e a fusão, ao contrário. Bom, aí eu selecionei aqui para a gente dar uma olhada rápida, duas variáveis, precipitação total, temperatura média. Tá acompanhando, né, Jennifer? Vou ficar pegando no pé de um Sim, outro professor, aluno de estou vez em acompanhando. quando. Tá, aí eu peguei todas as estações do Sudeste brasileiro e eu vou tentar achar aqui Rio das Ostras. Vamos ver se tem. Acho que não tem. Deixa eu ver de novo. Rio de Janeiro, Rio Claro, Resende, Santa Maria Madalena. Deixa eu pegar mais próxima de Rio das Ostras. Bom, pode ser Macaé. Rio de Janeiro, tá? Poderiam pegar várias outras, vocês poderiam selecionar todas aqui do estado do Rio, tá? De uma vez. Tem vários lugares, Silva Jardim, Teresópolis, Valença, Três Rios, Santa Maria Madalena. No Rio de Janeiro tem vários, né? Marambaia, Vila Militar, Jacarepaguá, Forte Copacabana. Tem Rio Claro, Resende, Paraty e tal. Eu peguei Macaé, porque a gente está aqui só dando um exemplo, tá? Aí, ok, eu vou dar prosseguir. Aí ele dá um aviso, só prossiga se as informações estiverem corretas. Então, a data de início que eu botei, 1º de janeiro de 2012 até 1º de janeiro de 2020. 1/10 de 2022. Nem vai ter esse dado. Mas tudo bem, porque ele vai pegar até o dia de hoje. Se tiver o dia de hoje. E as variáveis são precipitação total e temperatura média, na estação Macaé. Tá? Eu podia selecionar várias variáveis e várias estações. Se eu faço aqui um confirmar, ele vai me mandar um link no e-mail dizendo que eu fiz. Né? Não vou abrir meu e-mail aqui na frente de todo mundo, pega até mal. Vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Não está aparecendo. Que bom. Já recebi aqui a confirmação. Nessa confirmação ele manda você acessar e dar um ok, dizendo que você está pedindo mesmo. Tá? Já ele vai me mandar um e-mail com os dados. Né? Vou esperar um pouquinho para mostrar para vocês. Voltando aqui para o início, né? Quando a gente joga aqui, nesse prosseguir, coloca lá o e-mail. Então, eu poderia pegar dados mensais também, das estações automáticas, de determinada região, né? Posso botar um período até mais longo, tá? Posso pegar aqui, ó, de 1 de 1 de 1961 até a data de hoje, até 1º de janeiro de 2022, ele vai me dar todas as informações que existem, tá? Não necessariamente elas vão começar em 1961, tá? Elas podem começar depois,
mas ele pega o intervalo todo, todos os dados que tem, por exemplo. Aí eu vou pegar aqui estações no Sudeste, de novo eu vou pegar precipitação total e temperatura média, tá? E aí aqui eu posso escolher as estações, eu vou pegar uma qualquer em São Paulo, vamos ver, sei lá, eu vou pegar... Uma coisa que eu fiquei pensando agora, eu vi que tem muitas, né? Como é que eu posso dizer assim, localidades, né, com dados. Então, tipo assim, como você, por exemplo, como no caso caso eu fosse fazer algum trabalho ou alguma espécie de pesquisa, né, já seria me dado o que eu precisaria pesquisar, certo? Já teria uma demanda, né? Porque Sim, às sim. vezes esse é o meu medo, às vezes, ter uma grande quantidade de dados e não saber muito bem o que fazer com isso. O desafio hoje em dia é esse, tá? Para a geração toda de vocês que são jovens aí, almejando entrar no mercado de trabalho, a gente vive na era da informação, né? Hoje em dia o problema não é se tem a informação, o problema é saber como você vai trabalhar com tanta informação que existe, né? Por isso que eu sou um dos defensores de que os alunos, não só os alunos, os jovens que estão na faculdade, dependente da área que vocês estão estudando, vocês tenham que conhecer, dominar as ferramentas de análise de dados, tá? Seja ela ferramentas de programação, né? Eu normalmente defendo isso, mas pode ser, se você souber bem Excel, você já tem uma grande vantagem, né? Se você souber algumas ferramentas de programação também é importante. Eu acho que, assim, um conselho para a vida, né? Não saiam... É super importante duas coisas: aprender inglês e aprender análise de dados. Assim, sem isso, vocês vão ficar para trás no mercado de trabalho, tá? Então, eu acho assim, quem quiser estudar a parte, quem quiser estudar outra coisa, independente do que seja, para onde vocês forem, inglês e análise de dados são informações, são habilidades que vocês têm que buscar obter na formação de vocês, tá? Porque realmente para o mercado de trabalho hoje em dia essas coisas são fundamentais. Deixa eu mostrar aqui que, bom, eles já me enviaram, eu vou baixar aqui esses dados, aqueles que eu solicitei lá no BDMap. Ok. Então, continuando a te responder, sim, né? Normalmente você vai estar estudando uma área, uma região, um município, né? Uma bacia hidrográfica. Às vezes uma bacia hidrográfica é bem grande, ela engloba vários municípios. Então você vai ter que saber qual é o seu recorte espacial, né? O trabalho do geógrafo está muito associado ao recorte espacial. Então eu tenho que estudar os municípios dentro da bacia do Rio Paraíba do Sul. Então o primeiro trabalho é saber quais são as estações que estão dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Você vai fazer isso, sei lá, através de técnica de geoprocessamento. E aí depois você vai escolher todas essas estações, vai obter esses dados meteorológicos, tá? E aí vai ter que ter a habilidade de conseguir fazer uma análise conjunta dessas informações. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esses dados. Eles mandaram os dados por e-mail, tá? Vocês viram que demorou aí 5 minutos, ou algo do tipo. Eu vou compartilhar com vocês. Ok, vai aparecer. Então tá aqui em cima, ó. A planilha veio assim, dados, lá em cima. A608, deixa eu ver se dá para aproximar aqui. Tá. Primeiro ele veio aqui, nome Macaé, que é o nome da estação, né? O código A608, a latitude e a longitude, que é a posição dela, e a altitude, 28 metros acima do nível médio do mar. Então, ele pegou dados com a data inicial de 1º de janeiro de 2012 até... 1 de janeiro de 2022. De dezembro, né, no caso. Ele pegou 1º de outubro de 2022, né? Mas se a gente olhar lá no final, é óbvio que 1º de outubro está vazia, ele deu resultado nulo, tá? Não podia ser diferente.
Então, se eu pegar até o dia de ontem, ele deu a informação. Eu vou apagar tudo isso aqui, delete, tá? Então, ele me deu a informação até ontem. A informação, duas informações. A temperatura média, quanto foi? 27 graus, tá vendo? Tem os decimais aqui, mas não importa nesse momento. E o acumulado de chuva. O acumulado de chuva foi 1,2 milímetros, tá? Se a gente pegar o dado de ontem e de anteontem, a gente vai ver que choveu 0,2 milímetros ontem, anteontem, e 1,2 milímetros ontem, que é uma chuva bem pequena, tá? Então, eu tenho essas informações todas, dia a dia, durante esses 10 Quando anos. tá nulo ali é porque não choveu, né? Quando está nulo é porque não choveu. Não, Entendi. quando está zero é porque não choveu. Quando está nulo é que ele não capturou a informação, tá? Pode ter chovido, mas ele não capturou. Então, enfim, é uma informação que a gente não tem, de qualquer forma a gente não tem. Então, nulo é diferente de zero, tá bom? Nulo não estava funcionando naquele momento, então não capturou. Pode ter sido zero, mas pode ter sido 1, ou pode ter sido 10. Então, nulo é quando não tem informação. Então, aqui, de forma bem simples, eu consegui pegar duas informações. Eu podia pegar várias variáveis, podia pegar um intervalo de tempo muito maior, tá? E aí, com isso, eu posso fazer várias operações, tá? Quanto será que choveu nesses últimos 10 anos? Só aqui para a gente botar... 11.738 milímetros em 10 anos, né? Isso aqui, dividido por 10, mais ou menos choveu 1.173 milímetros por ano, tá? Aí eu poderia fazer várias análises aqui, tá? Qual foi o ano que mais choveu no acumulado, né? Dentre esses 10 anos? Qual foi o mês que mais choveu? Qual foi a maior chuva? Quer ver? Eu posso pegar isso aqui e dar um sorte. Ó, aqui em 9 de março de 2018 choveu 177 milímetros, né? Em um dia. É muita chuva, muita, muita. É o tipo de chuva que alaga tudo e gera vários problemas, né? Deixa bairros alagados, né? 177 milímetros é muita chuva, tá? Qualquer coisa acima de 50 milímetros já é uma chuva muito forte. Então, a gente tem aqui algumas datas, ó. Aqui choveu bastante no mês de março. Aqui, a segunda maior chuva foi no mês de dezembro. A terceira maior chuva no mês de outubro. A quarta maior chuva foi no mês de novembro. Quinta maior chuva no mês de maio, que é bem comum, tá? E assim sucessivamente. E a gente poderia fazer, então, várias análises a partir disso. Aí, como eu disse, né? Para que eu ensine vocês análise de dados, assim mesmo, como trabalhar com esses arquivos todos, reunir uma grande base de informações, aí é tema para uma outra disciplina, tá? Talvez, eu estava pensando em criar uma disciplina de climatologia aplicada, onde a gente fosse trabalhar com foco nas ferramentas de análise de dados, né? Com foco em ferramentas de programação, ferramentas de mapeamento que dessem conta da gente conseguir trabalhar com um grande conjunto de informações, tá? Então, volto a repetir, o que eu queria que quem quiser, né, sei lá, ganhar um ponto extra na disciplina, dá uma explorada, faz uns prints, me mostra que vocês conseguiram baixar uns dados, que conseguem me explicar alguma coisa. Olha, professor, eu peguei aqui, nesse mês choveu mais do que naquele, nessa normal está diferente. Eu peguei dados para tantas estações e fez esse cálculo aqui rapidinho. Tentei manipular essas coisas, só para vocês pegarem um pouco o gostinho, né? Como eu disse, o objetivo de hoje é apresentar para vocês essas ferramentas, né? Essas fontes de dados que podem ser bem úteis, tá bom? Seja para fazer um TCC, seja para o momento que vocês vão estar trabalhando aí numa empresa ou numa prefeitura,
né, e tendo que fazer caracterização de dados climáticos, tá? Tudo que eu mostrei para vocês aqui é uma coisa bem simples, né? Eu peguei uma estação, peguei 10 anos, peguei duas variáveis, né, tá? Mas normalmente na vida real o conjunto de informações é bem maior, um pouco mais complexo. Vocês precisam saber duas coisas: onde conseguir as informações, né? O Matheus já percebeu isso, e é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E o segundo passo, que é mais importante, é como trabalhar com essas informações. Tanto que algumas atividades da disciplina, vamos construir um gráfico disso, vamos construir um gráfico daquilo. É um pouco para vocês irem percebendo que a forma prática de trabalhar com climatologia, ela envolve conjunto de dados e análise desses dados e a sua apresentação, né? Normalmente na forma de gráficos, com uma breve interpretação deles. É um pouco, como é uma disciplina de segundo período, é uma disciplina que é obrigatória, ou seja, nem todo mundo que está aqui tem saco para climatologia, eu mostro a coisa de forma bem trivial, tá? Mas quem quiser trabalhar com isso, mergulhar um pouco nesse universo, aí vai ver que a coisa fica bem mais complexa, tá? Então, assim, na graduação... Diga. Só uma perguntinha. Nesses dados aqui, eu estou tentando observar o padrão, mas eu não estou conseguindo ver nas datas, porque, assim, o ano tá depois, né, tá no final o ano, sempre é assim. Isso. Só que, agora eu tô vendo, é porque antes estava, tipo assim, 18 para 13, de 13 para 16, 16 para 22, não entendi. Não estava conseguindo não, entender. É porque eu mexi neles aqui, então eu fiz uma classificação, tá? Mas no normal, eu vou selecionar para data da medição. Dia, mês e ano, tá? Se você olhar aqui, tá dia, mês e ano. Ok. Agora eu reclassifiquei, tá bom? Então aqui é o valor de temperatura, aqui é o valor de chuva, tá? E chuva, então, é sempre computado assim, ó. Choveu um pouquinho, 0,2. Choveu um pouquinho, 0,4. 1,2 também é chuva pequena. Já uma chuva mais forte, né? 17 milímetros, tá? Então, tem que saber pensar também um pouco de chuva. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, né? Que é a aula sobre água na atmosfera. E aí o que eu estou querendo dizer agora é que a parte aplicada da climatologia, ela envolve múltiplas fontes de dados, né? Milhares de informações, milhares ou milhões de informações, e a capacidade ou habilidade para trabalhar com elas. Não é nada impossível, não é nada muito difícil, precisa, como toda coisa prática, vocês precisam daquela coisa do dia a dia, da repetição para aprender, tá? Bom, eu vou passar para uma terceira ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje. São 4, tá? Então, a primeira foi as normais. A segunda foi o BDMAP, que dá uma base de dados histórica de dados climáticos para várias áreas do Brasil. A terceira vai ser uma ferramenta de previsão meteorológica. Previsão, todo mundo usa, né? Pô, se você está querendo marcar uma saída com os amigos no final de semana, você vai dar uma olhada na previsão, né? Tá planejando, a Rafaela está planejando ir para Búzios, ela quer saber se vai chover, se não vai, né? Até para ela escolher as roupas que ela vai levar. Então, previsão é uma coisa que todo mundo já está acostumado a observar. Mas será que a gente sabe mesmo analisar a previsão? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de saber se vocês sabem, né? E quem não souber, não tem problema, a gente ajuda. Bom, existem milhares de sites de previsão. Eu acho que eu falei, uma das minhas aulas eu falei sobre isso, tá? O que muda basicamente nos sites de previsão é a forma de apresentar os dados para vocês, tá? Porque o modelo, né, que são da onde saem as informações de previsão, seja no meu celular, seja no celular do Matheus, seja no celular da Lorena, seja no celular da Jennifer, ou da Fernanda, ou do Juan, pode ser aplicativos um pouco diferentes. Eu acho que a iOS usa um aplicativo, o Android usa outro,
vocês podem baixar dezenas de outros. Todos esses aplicativos de previsão atmosférica, previsão do tempo, eles usam basicamente dois modelos, tá? Um europeu, ou é o europeu ou é o norte-americano. Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês na tela é o wind.com. Quem já ouviu falar no wind.com? Bom, pelo visto ninguém. O wind.com você pode baixar no seu celular, é um aplicativo. É o que eu tenho, eu e outros especialistas, e muitos especialistas, têm utilizado como a previsão mais bem feita, assim, né? Então a gente está usando ela muito e eu quero mostrar para vocês como ela funciona. Primeiro, ela tem uma base espacial, né? A gente está vendo aqui o Brasil, né? Basicamente o litoral brasileiro, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Salvador e tal. Eu posso dar um zoom out e pegar o mundo inteiro. Ok? Então, vocês estão vendo aqui a América do Sul, a América do Norte, a África, aqui em cima a Europa, tá? Então a gente tem isso para o mundo inteiro. Ó, aqui a gente está vendo um ciclone, tá vendo o vento rodando assim na circular? Vocês vão aprender isso nas próximas aulas. É um ciclone muito bem definido, tá? Lá no norte da Noruega. É isso mesmo, Lorena, wind.com, muito obrigado. Tem aplicativo, eu estou na versão dele na internet, enfim, no desktop, no notebook, tá? Reparem aqui. Aqui a gente tem um ciclone também, mais fraquinho. Não sei se vocês estão vendo o vento rotacionando aqui no sentido horário. Tá? É o nosso ciclone. Tá? São os ciclones extratropicais. Aqui a gente vai ver que tem outro aqui se formando. Tá? Esses ciclones passam por aqui. Então o wind tem essa vantagem que mostra para a gente de forma bem nítida, né, o movimento do ar. Reparem aqui nesse ciclone, tá vendo que as setinhas estão no sentido horário? E logo aqui eu tenho uma setinha no sentido anti-horário, que é o que a gente chama de anticiclone. Essa ideia de ciclone e anticiclone vocês vão aprender nas próximas 2 aulas. Recomendo que assistam do início ao fim, porque elas são muito relevantes. Circulação atmosférica é o que explica tudo na atmosfera, tá? É a forma integrada da gente entender a atmosfera é através da circulação do ar, né? Então, voltando aqui para o wind, eu estou mostrando o vento circulando aqui, mas é porque eu estou aqui utilizando o dado de vento. Aqui eu tenho a variável aqui é vento. Se eu botar aqui a variável de wind gust, que é rajada de vento, você vai ver que vai ficar mais intenso, né? Cor mais forte é mais intenso. Então, rajada de vento é uma informação diferente. Eu poderia botar aqui chuva e trovão. Ó, chuva acumulada. Aqui é a chuva acumulada no país. Onde estão acumuladas as chuvas? Né? Vocês de noite depois vão ver lá no jornal que existe uma faixa aqui, né? Que vai aqui da região norte, passando pelo centro-oeste do Brasil, vindo aqui a Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. É um corredor de chuva que está aqui, ó. Vocês conseguem ver isso que eu estou mostrando? Um corredor de chuva, tá? Bem aqui, atravessando o território brasileiro no sentido norte-sul, tá? Então o INDE consegue dar essa informação para a gente. Ou seja, a gente consegue ver isso a nível nacional, consegue ver onde estão as chuvas a nível global, né? E a gente consegue também ver outras variáveis, né? Eu não conhecia esse, eu achei bem legal esse. O que eu estava usando esses dias é do Google Earth, né? Porque eu queria conhecer e ver. Mas a única coisa que eu consegui ver é esse negócio dos ventos, né? Que tem ali a legenda em vermelho, amarelo. Não, aqui o wind é melhor para climatologia, né? É mais interessante porque ele é muito mais detalhado. Aqui eu posso pegar aqui do lado, mudar a variável para temperatura, né? Então a gente tem aí as temperaturas no nosso verão. Se a gente pular para o hemisfério norte, como é que elas vão estar bem mais baixas? Né? Porque é inverno lá. Ok? Então a gente tem tons aqui, ó, do lado direito tem a legenda, sai de vermelho mais escuro acima de 40 graus, decrescendo de laranja, amarelo, aí a gente vai do amarelo para o tom de verde,
verdes para tons de azul, que são temperaturas perto de zero, e azul em direção ao lilás são as temperaturas negativas, tá? Josué, tá aí? Josué, me fala o nome de um lugar que você quer saber um pouco sobre a temperatura. Qualquer lugar no mundo. Nunca ouvi falar nesse lugar, mas vamos botar aqui, Noru. O que é isso? Noruega. Tá. Ok. Noruega ficou bem genérico, tá? Deixou essa Noruega onde, gente? Noruega, região da Vitória da Conquista, cara. Que piada. Não é isso que eu quero, não. Tá. Vou botar aqui Norway. Olha ele. He speaks English. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem essas temperaturas, enfim, na América, no norte da Europa, na Noruega. Eu vou pegar aqui um lugar, talvez na capital, Oslo. Tá, vamos lá. Ele tem essa ferramenta, clicando com o botão direito, o seletor do clima, né? Então você posiciona aqui, eu vou posicionar em cima de Oslo, temperatura agora é de 1 grau Celsius. Se eu clicar aqui na seta para baixo, ele abre essas informações aqui embaixo. Não sei se vocês estão vendo, acho que sim, né? Deixa eu tentar dar o zoom. Sim, sim. Nessas informações, eles mostram a previsão. Bom, que previsão é essa? A previsão é do modelo ECMWF. Estão vendo aqui do lado? Esse é um modelo europeu de previsão do tempo. Tá? O GFS é um modelo norte-americano de previsão do tempo. Ou seja, é a forma como eles calculam. Tá? Tem outro modelo aqui que é o MeteoBlue, que é uma empresa que também é americana, mas ele calcula através de outras formas, né? São empresas que usam os dados de satélite para calcular a previsão do tempo, tá? E tem o ICON, que é o outro modelo europeu também. Então, são várias fontes de informações, tá? Eu normalmente uso o SMWF, tá? Para, enfim, avaliar, mas é o que eu falo, não faz muita diferença se você quer saber se vai chover no final de semana ou não. Às vezes um é melhor do que o outro, mas para o dia a dia das pessoas normais, né, isso não faz muita diferença. Né? No geral, você tem uma boa ideia se vai fazer frio, se vai fazer calor, se vai chover ou se não vai chover, tá? Com todos esses modelos. A questão é que agora vocês são geógrafos e são futuros geógrafos e estudam climatologia, né? E para vocês fazerem isso, vocês têm que saber que existem modelos diferentes para as informações, né? Se eu pegar aqui 10 horas de hoje, pelo modelo SMWF, a temperatura é de -1. Pelo modelo GFS, é de 3 graus Celsius. É de 0 graus Celsius. Pelo MeteoBlue, é de 1 grau Celsius. Então, um estava -1, outro estava 0, outro estava 1. Então, por que há essa diferenciação, professor? Porque são tecnologias diferentes. A previsão do tempo é diferente. Acho que aqui cabe um paralelo interessante. Quando a gente mostrou aqueles dados, tanto da normal climatológica, quanto os dados do BDMAP, que é o banco de dados, a gente estava falando de dados medidos. Eu tenho lá uma estação que mede a temperatura do ar. Eu tenho lá uma estação que mede o quanto de chuva caiu naquele lugar. Ponto. Quando a gente vai para o Indy.com e para esses aplicativos que você tem no celular, não tem ninguém medindo nada. Eles estão calculando matematicamente a condição da atmosfera. Como fazem isso? Através de dados de satélite. Tá? Então, com esses dados de satélite e o conhecimento científico que existe sobre a atmosfera, a gente consegue prever o futuro, a gente consegue fazer a previsão do tempo. Então, reparem,
A gente está aqui agora, perto de 16 horas do dia 3. Com o índio, eu consigo saber, com boa precisão, até 120 horas para frente. 120 horas para frente são 5 dias. Então, eu posso saber como vai estar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Tá? Quando eu tenho a informação para frente do tempo, eu não estou medindo no futuro, né? Eu estou prevendo o futuro. Então, cada modelo usa uma tecnologia diferente para prever o futuro atmosférico. E essas empresas, elas obviamente competem para saber quem tem a melhor informação, quem tem a informação mais, digamos, confiável. Tá? Para nós, eu tenho utilizado muito o modelo europeu, que é o SMWF. Vou pegar aqui um lugar que a Jennifer me falou, eu não consegui dar informação para ela, mas Turquia. Vamos dar um exemplo. Não, Turquia não. A Jennifer falou Turquia? Tá bom. Foi. Não sei o que ela quer fazer na Turquia, não, mas vamos lá ver. A Turquia é legal, professor. Eu viajaria para lá. A Turquia, vamos tentar achar ela aqui onde é que está a Turquia? Beleza, a Turquia é um país, né? Vamos ver aonde a gente vai pegar a informação aqui na Turquia. Pode ser em Ankara, então. Ok. 0 graus agora, tá? Eu posso chegar bem perto. Tá aqui com o botão direito, o seletor do clima. E aí aqui embaixo eu vou ter os dados do forecast, que é os dados de previsão. Então agora, -4... Não, desculpa, lá já são 9 da noite, né? Então aqui 0 grau. De madrugada vai manter 0 grau, depois vai diminuir e vai amanhecer com 1 grau positivo. Outras informações que tem aqui embaixo são chuva. Se não tem informação é porque não tem previsão de chuva. Tá? O vento, em quilômetros por hora, a velocidade do vento, eu posso mudar aqui para nós ou metros por segundo. A rajada do vento e a direção do vento. Ok. Se a gente muda o modelo, muda um pouco a informação. Tá? E com isso a gente tem, se ela for para lá no próximo final de semana, ela vai precisar realmente levar roupa de frio. Ouviu, né, Jennifer? Vou mesmo. Então tá. Se quem tem a assinatura desse site consegue, às vezes, ver webcams e informações ao vivo daquele lugar. Que show. Bom, além de temperatura, como eu disse, o INDE tem várias outras informações, né? Deixa eu atualizar ele aqui, para você ver a página completa. Ele não está mudando. Vamos voltar para outro dado que pode ser útil, né? Vamos pegar aqui... Matheus, qual é a cidade que você mora? Ilha do Governador. Ilha do Governador é cidade? Eu acho que né? Não tenho certeza. Bota Rio de Janeiro mesmo. Rio de Janeiro, sei lá. Ó, na Ilha do Governador, que é um bairro do Rio de Janeiro, né? A gente tem mais da metade desse bairro é o aeroporto, né? E a gente pode ter informações bem específicas quando a gente pega o dado de temperatura. Bota ali na Portuguesa, onde eu tô agora. Tá, beleza. 27 graus Celsius na Portuguesa. Se eu descer aqui, eu consigo ter informações detalhadas para o resto da semana, tá? Aqui embaixo eu posso botar o que eles chamam de meteograma, que são informações mais avançadas ainda. Então, para a Portuguesa, a gente vai ter informações além de temperatura, o dew point, que é a temperatura do ponto de orvalho. Estão vendo? Hoje, 15 horas. Se chegar em 23 graus, a gente começa a ter condensação no ar, né? Ou seja, baixou um pouquinho a temperatura, pode começar a chover. Está chovendo aí, Matheus? Não, tá solzaço aqui.
Enfim, aí a gente não está ventando, possivelmente, não tem, vento está bem parado, né, nesse momento. Tem os dados de pressão atmosférica, a quantidade de nuvens, tá? O tipo de nuvens, a altitude da base das nuvens, vários dados muito específicos, tá? E, além disso, agora eu vou voltar lá para Rio das Ostras. Além disso, eu posso ter outro tipo de dados. Se eu clicar com o botão direito e botar o seletor do clima no mar, eu posso ter dados como ondas, por exemplo. Aqui embaixo eu peguei a variável ondas, ou pode ser aqui do lado também waves, tá? E aí com essas variáveis a gente tem algumas informações bem específicas, né? O vento está a 4 metros por segundo vindo dessa direção aqui, que é tipo um nor-nordeste. As ondas estão bem pequenas, com 0,2 metros ou 20 centímetros, e outra sequência, outro conjunto de ondas aqui com 10 centímetros vindo da direção sul, tá? Então, quem for na praia hoje, a Ana, que está lá em Rio das Ostras, vai perceber, e ela pode afirmar para a gente, que a água está bem, o mar está bem tranquilo. Eu acho que ela até saiu e foi para a praia. Então, o MIND ele é uma plataforma com dados climáticos bem completa. Então, aquilo que eu estava dizendo, né? A gente tem um colega de vocês, que foi ex-aluno meu, de climatologia, foi monitor, o Antônio, está hoje trabalhando na Defesa Civil, e ele virou expert nessa ferramenta Wind.com, que ele aprendeu aqui, como vocês estão aprendendo comigo, né, a manipular, e hoje ele está usando isso no dia a dia da atividade profissional dele. Então, reparem, às vezes saber olhar a previsão do tempo é uma coisa, agora saber entender todas as variáveis é um pouco mais complexo. Para a previsão de ondas também dá para olhar o modelo europeu, também dá para olhar o modelo do GFS, aí a gente tem aqui a altura das ondas em metros, tá? A altura do swell, que é um outro conjunto de ondas em metros, o período, que é o intervalo de tempo entre uma onda e outra, e a velocidade do vento, sobretudo a rajada, que é fundamental na formação das ondas. Então, a gente tem aí ventos com 4 metros, 5 metros por segundo, são ventos bem fracos, tá? E ondas o swell aqui de 0,10 centímetros até 1,3 também é uma condição de mar bem tranquila. Então, para qualquer lugar que tiver oceano, a gente pode utilizar isso. E para finalizar, aqui em Campos, dá para a gente perceber informações. Espera aí. Mais ou menos dá para perceber informações de bairro a bairro. Eu não quero mais isso. Eu quero temperatura. Então, por exemplo, Campos, que é um município bem grande, a gente vai ver que tem algumas diferenças, né, entre uma área e outra da cidade, né? Bem que aqui está tudo mais ou menos com 28 graus mesmo, tá? Mas tem dias que a gente consegue ver bem, que aqui em Campos está 28, aqui em cima na área serrana está mais baixo, ó, Sossego 26, São Fidélis, que já é outro município, 27, Serrinha 30, está mais quente, já faz parte de Campos, mas está mais quente. Então, ele consegue acompanhar e dar os informes da Defesa Civil e dar a previsão, sobretudo a previsão para vários bairros da cidade, né, distritos do município, com antecedência, né? Então, é bom porque a Defesa Civil ela precisa preparar as pessoas para possíveis eventos de chuvas mais fortes ou tempestades com vento e raios. E esses modelos, depois que você aprende a utilizar ele digamos, com detalhe, fornece muita informação interessante. Olha aqui quantas variáveis do lado direito existem. Umidade do solo, intensidade da seca, previsão de eventos extremos, quantidade de aerossóis, vocês já viram isso, né? Que são aquelas partículas sólidas na atmosfera, camada de ozônio, poluentes, visibilidade, neblina,
altura das nuvens, ponto de orvalho, tempestades com raios, a precipitação e as temperaturas, né, que são as informações mais básicas, o vento, as rajadas de vento, a umidade, enfim. Existem muitas informações que podem ser úteis, né, para análise de um geógrafo na sua atividade profissional. E dentro do campo climático, volto a dizer, o problema não é o dado, a informação. O problema é vocês saberem utilizar o grande volume de informações existentes e saberem passar bem a informação, comunicar aquilo que vocês precisam comunicar, certo? Então, para quem não conhecia o Indy, fica aí essa ferramenta, né? A Lorena colocou direitinho aqui, eu vou botar aqui já o link da http://windy.com. Então quem quiser depois explorar, eu acho que vale muito a pena baixar para o celular, tá? Eu acho que hoje eu diria que essa realmente é a melhor ferramenta. O app é melhor, né? Deve ser, Jennifer. Como eu estou aqui no computador, eu preferia abrir o site, tá? Mas no app é uma informação que vocês vão ter aí na mão, dá para dar zoom, dá para mexer em todas essas variáveis, tá? Dá para explorar os modelos, perceber a diferença entre eles, né? Buscar as câmeras ao vivo. Eu acho que ele tem lá uma opção de você fazer um cadastro sem ter que pagar, né? Professor, uma perguntinha. Só para confirmar, o seu aluno ele trabalha na Defesa Civil? No município de Campos. Legal. E aí, ele trabalha com isso. Oi, desculpa, pode falar. Será que seria possível, não sei, tipo, é só uma ideia, entendeu? Me veio na cabeça aqui. Mas um dia, talvez ele vir como convidado e falar um pouco como é a rotina de trabalho dele, seria legal. Pode ser. Eu estava pensando, né? Todo ano a gente organiza no Dia do Geógrafo, né? Eu tenho sempre tomado a iniciativa, desde que eu entrei na UF há mais de 10 anos, quase 12 anos, de chamar ou ex-alunos ou geógrafos amigos meus que trabalham com geografia. E aí é geógrafo mesmo, não é o professor de geografia, não. É o geógrafo que está trabalhando no mercado de trabalho. Esse ano eu até vou chamar uma colega que está trabalhando com geoprocessamento simplesmente na Comissão Europeia, lá em Bruxelas. Ela tem uma trajetória que saiu da faculdade, foi para trabalhar numa empresa, foi para o Canadá, de lá foi para a Europa e conseguiu um trabalho muito interessante. Ano passado eu chamei um cara que trabalha das principais empresas de imagem de satélite do mundo. Chamei um cara que trabalha na prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente tem geógrafos sempre nas posições principais e eu reconheço que faz falta ter esses exemplos para vocês, né? Eu reconheço isso. Eu vou ver se o Antônio pode vir dar falar um pouco sobre o trabalho dele. Eu até tinha pensado nisso, você falou aí, mas eu realmente tinha pensado nele para dar uma... Eu quero ver se a gente vai ter agenda, acho que vai ser difícil. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter oportunidade de ter palestras aí com convidados que trabalham com as mais diversas áreas da geografia, incluindo com climatologia. Tá bom, Matheus? Tá, valeu, professor. Obrigado. Bom, a última ferramenta que eu quero apresentar é a ferramenta do CEMADEM. CEMADEM, eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês. CEMADEM é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, tá? É uma instituição pública que trabalha a nível nacional, né? É uma instituição do governo que faz o monitoramento dos desastres naturais no Brasil, né? Então, aí tem vários tipos de desastres naturais, né? E aí eu quero destacar, óbvio, aqueles associados ao clima, né? Aqui a gente tem a página do CEMADEM, eu vou colocar aqui o link. O CEMADEM também tem dados bem interessantes. Vou mostrar algum deles para vocês. Espera aí.
interessante que aqui, por exemplo, é um dado de hora a hora sobre as chuvas em determinado município, em determinada estação. Veja aqui, em Campos, são 6 estações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Em vários bairros diferentes. Baixa Grande, Morro do Coco, que é um distrito, Jardim Carioca, Arraial, Serrinha, Dores de Macabu. E aí ele mostra aqui algumas informações já bem básicas, né? As últimas 96 horas, ou seja, 4 dias, choveu 1,6 milímetros, né? Aqui nessas estações, nessa daqui em Serrinha já choveu 6 milímetros e aqui choveu quase 6 milímetros. Né? E essas tabelas mostram aí as informações para cada lugar, né? Então, de hora em hora, a gente consegue saber o quanto choveu. Isso é muito importante para monitoramento, né? E aí, volto a falar um pouco sobre o trabalho da Defesa Civil, que tem como função acompanhar o quanto está chovendo, né? Para direcionar as suas ações aí. Dependendo se começa a chover demais, tem que tomar ficar em alerta, né? Emitir aqueles alertas por mensagem de texto, olha, está chovendo demais, vamos ter que sair e tal. Aqui é um outro tipo de informação, né? Eu posso entrar aqui em download de dados, naquele site que eu mostrei para vocês. Aí eu vou pegar aqui de novo estações pluviométricas, né? Mas tem outros tipos de dados, né? Estações hidrológicas, estações aquas, estações geotécnicas. Vou pegar de chuva. Aí eu posso selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar Rio de Janeiro. Aí tem todos os municípios. Vamos ver se a Jennifer me fala mais um novo. Sem ser Rio das Ostras. Cidade? No Rio de Janeiro. No estado do Rio, qualquer uma. Tô pensando. Niterói. Niterói é muito básico. Muito básico. Aí ela não gostou, não. Ó. Se você não falar, eu vou escolher logo, hein? Cabo Frio. Cabo Frio. Vamos lá. Ok. Beleza, então eu selecionei a estação de Cabo Frio. Aí agora eu vou pegar um ano específico, vou pegar o mês de agosto. Não, vou pegar um mês mais chuvoso. Vou pegar o mês de dezembro do ano passado, 2021. Ok. Aquela coisa chata de você escrever o texto, quase sempre eu não consigo ler, HPDEFT. Aí eu vou fazer download. Então eu peguei município de Cabo Frio, eu quero os dados pluviométricos. Pluviométricos são os dados de chuva, tá? Para o mês de dezembro do ano passado. Então ele já baixou os dados aqui. Eu vou abrir. Não sei se está aparecendo para vocês, acho que não. Agora tá. Então eu vou ter que mudar aqui. Parei a apresentação. Eu vou apresentar uma janela. Ok. Foi. Esse CMAD é interessante, foi bem rápido, né? Eu escolhi lá a cidade, o estado, a cidade, o mês e o ano. Eu acho que tem dados para todos os meses dos últimos 10 anos, né? Desde 2012. Tá? E eu peguei dado de chuva, então eu quero saber quanto choveu em dezembro do ano passado. Aí eu tenho dados aqui, olha, reparem, de hora em hora. Aqui no dia 1º, aqui o formato do dado está diferente, tá? Ano, mês, dia. Então, 2021, dezembro, dia 1, 0 horas. Aqui, 0 horas e 10 minutos. Teve 2 dados aqui, um dado a cada 10 minutos. Aqui depois 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4h20, 5, 5h20, 6, 7, 8, 9, 9h50, 10. Tá? Então, algumas vezes eles têm dados com intervalos menores do que o intervalo horário, né? Então, aqui só para o dia 1º de janeiro eu tive... Eu tô percebendo que, tipo assim, parece... Não sei se é, mas
a latitude, né, o local, tudo e tal, todos os dados aqui estão meio que iguais. A única coisa que varia é a hora, né, que a gente está percebendo. Claro, sim. E tem a maioria dos dados ali onde está 0 e 0,2, que eu não sei do que se trata. Acho que é o índice de não vou saber falar. Enfim, que muda só para 0,2. Mas isso é insignificante, não é? Em comparação com uma medida zero. Calma, vamos ver. Peraí. Então, sim, claro que vai ser tudo igual, né? Porque a gente está falando de Cabo Frio, né? Então é o mesmo município, é o mesmo código, o mesmo estado, o mesmo nome, né? Aqui é a estação centro de Cabo Frio. A latitude e a longitude é a mesma, porque a gente está falando sempre da mesma estação. O que muda aqui é a hora, a data e a hora, né? Vai mudar ao longo dessa planilha aqui, que é enorme. E esse valor da medida é o acumulado, né, em milímetros de chuva. É óbvio que ela vai variar pouco, porque a gente está pegando dado de hora em hora, né? Então, às vezes choveu, às vezes não choveu. Se não choveu, é zero. Se choveu um pouquinho, ele vai dar um valor bem pequeno, 0,2. Se eu pegar aqui uma conta, só para a gente saber o quanto choveu em dezembro do ano passado em Cabo Frio, eu vou botar aqui igual a soma, sum, igual a H, 2 pontos H. Então ele pegou aquela coluna inteira e vai somar. Choveu 292 milímetros, tá? Então, de 0,2 em 0,2, no final do mês, chega em 292 milímetros, tá? Deixa eu ver qual foi o máximo. Se eu botar aqui igual a max, H, 2 pontos H. Choveu 16 milímetros em um dia, que foi o máximo de chuva, tá? Que não é muito, mas se a cidade não for muito certinha, dá para ter boas poças d'água aí atrapalhando a rotina das pessoas, tá? Eu peguei aqui um exemplo, né? Tem 0,4, aqui 0,6. O que eu quero mostrar que essa ferramenta do CEMADEM, o que ela tem de diferente, Matheus e demais alunos, é que, por exemplo, ela tem muitos dados em intervalos de tempo muito curtos. Reparem, só para o dia 1º de dezembro, eu tenho 27 informações para um dia. É como se o pluviógrafo estivesse me dando medidas em intervalos menores do que de hora em hora, né? Então é muito interessante esse dado para a gente acompanhar. Digamos, é um dado muito detalhado, né? Uhum. Então, se choveu em um dia, a gente vai saber exatamente que hora choveu, né? Não é aquela coisa que chegou assim, no final do dia, no dia 1º de dezembro, choveu 1 milímetro. Será que choveu tudo de uma vez? Ou choveu um pouquinho de madrugada, um pouquinho de noite, um pouquinho de dia? Então, com esse dado, por ele ser muito depurado hora em hora, a gente consegue saber se tem chovido mais à noite. Olha aqui, esse dia, por exemplo. Aqui é o dia 6/12, tá? 6/12 de 6 de dezembro de 2021. Ó, choveu às 5h20 da manhã, choveu 2 milímetros, às 5h30 choveu 7,6 milímetros. Ou seja, a chuva aumentou e ela ficou bem forte às 5h50 da manhã. Depois foi reduzindo. Choveu também pra caramba. Então, se eu pegar o acumulado desse dia aqui, ó, vou fazer uma soma desse dia aqui. Esse dia aqui começou em que horário? Começou aqui, ó, o dia 6/12 começou aqui e terminou aqui. Nesse dia choveu 90 milímetros. Tá, o que é muito. Tá? Por exemplo, em Campos, em agosto, não chove 90 milímetros. Então, choveu em Cabo Frio, em agosto, se você for pegar o dado da normal climatológica, em dezembro até chove mais do que isso. Mas uma chuva em um dia, de 90 milímetros acumulada em um dia, é uma chuva muito forte, muito intensa. Sabe quando você abre a janela da sua casa e você vê aquela cortina de água caindo? Esse é o tipo de chuva que gera 90 milímetros no final do dia. Tá? É aquele tipo de chuva que você não vai sair de casa se não tiver a mais absoluta necessidade, porque você sabe que vai ser ruim sair de casa, sabe? Então dá para a gente entender com esse dado bem específico particularidades
do dia a dia, e dentro do mesmo dia se choveu mais de madrugada, se choveu mais de manhã. Então, ou seja, aqui nesse dia choveu 90 milímetros basicamente até 8 horas da manhã. Depois de 8 horas da manhã, ó, vai chover um 0,2 lá só de noite. Ou seja, foi uma chuva da madrugada, 90 milímetros, basicamente entre 5 e 8 da manhã. Né? Então, foi uma chuva muito forte, muito concentrada. Se é no Rio de Janeiro, você não consegue pegar a linha vermelha para chegar no centro de manhã. Né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado para entender essas nuances. E esse dado do CEMADEM, ele traz essa vantagem, que é o dado medido, mas ele está sendo medido ali de hora em hora, aqui, ó, intervalos de 10 em 10 minutos, né? 20 minutos, depois 10 minutos, 10 minutos de novo. Então, ele começa, a estação automática ela tem essa vantagem. Quando começa a chover forte, ela começa a capturar dados bem rapidamente para a gente ter uma boa caracterização. Então, essa chuva, que é o tipo de chuva muito forte, de 90 milímetros, ela foi concentrada nas primeiras horas do dia. Né? Então, essa é a característica. Né? Se alguém quiser estudar um pouco o regime das chuvas fortes no Rio de Janeiro, vai buscar informações mais ou menos desse tipo, né? Para caracterizar essas chuvas que geram transtornos, por exemplo, de inundação, né? Que geram transtornos como grandes bolsões d'água, inundação de certos bairros, aí vai precisar de um dado bem apurado. Bom, gente, era assim, dentre as ferramentas, e aí eu chamando de ferramentas essas fontes de dados, esses lugares onde vocês podem capturar esses dados, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. É óbvio que existem outras fontes. A gente tem fontes internacionais também, tem institutos de pesquisa americanos que sabem mais das nossas chuvas do que nós mesmos. Né? Então, também tem outras fontes. Mas existe um conjunto de dados, como eu já disse, muito amplo sobre dados climáticos. Tá? Hoje a gente focou um pouquinho mais em chuva, né? Porque é normalmente um dado super interessante para análise climática. Eu mostrei aí 4 fontes, né? 3 fontes, basicamente, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e a gente tem lá os normais climatológicos, né? Que são aqueles intervalos de 30 anos de dados. E na outra ponta eu mostrei os dados de CEMADEM, que tem intervalo de dados aqui a cada 10 minutos. Né? Então, para vocês terem uma ideia de que as informações climáticas elas podem aparecer em vários formatos, e a utilidade disso para vocês vai depender do objetivo do que vocês estão fazendo. Eu estou trabalhando numa empresa que quer fazer um diagnóstico geral sobre o clima na bacia hidrográfica. Então, aí você vai pegar normalmente um dado mais genérico. Se você está estudando eventos de inundação na cidade de Cabo Frio, aí seria mais interessante, não é pegar o dado da normal climatológica, que pega Cabo Frio ao longo de 30 anos, traça uma média por mês. Aí é mais interessante você pegar um dado mais específico, um dado mais, digamos, detalhado sobre a questão. Né? E aí o dado do CEMADEM já resolve. E mostrei também aquele dado de previsão, né, que é um modelo INDI, que, primeiro, ele pode ser muito útil para o dia a dia de vocês, né, para vocês explicarem. Normalmente, o pessoal da televisão me chama muito para dar entrevista, e quando é que fala sobre climatologia, eu abro o computador, ponho esse modelinho do INDI no fundo para ilustrar. Né? Mas, mais do que isso, ele serve também para explicar o que é um ciclone. Né? Isso já é um direcionamento do que vocês vão ver a partir da aula da semana que vem, que é sobre circulação atmosférica. Para mim, que é o ponto mais interessante da disciplina, junto com mudanças climáticas, essa questão da circulação. E são os ciclones e anticiclones, que o INDI serve muito para exemplificar. Inclusive, em uma das minhas aulas, vocês vão ver lá esse modelo do INDI explicando algumas coisas. Então, a ideia hoje foi apresentar para vocês essas fontes de dados. Quero lembrar para vocês que só a fonte de dado, vocês saberem sobre isso é relevante, mas só isso não resolve a vida de vocês em nada. Amanhã depois, o bacharel em geografia tem que saber, como eu sempre vou dizer, independente da área que vocês vão atuar,
eu gosto mais de geografia humana, eu gosto mais de geotecnologia, eu gosto mais de geografia. Independente. Saber onde existem informações e, sobretudo, saber como manipulá-las, né, é uma habilidade que qualquer profissional precisa ter, tá? Seja do contador, seja ao médico, seja ao geógrafo, o engenheiro, o cara que trabalha com tecnologia da informação. Todos esses profissionais hoje eles precisam saber manipular os dados. Então, eu já recomendo muito que seja qualquer área que vocês vão seguir. Eu vou trocar de curso, não sei o quê. Duas coisas que é saber analisar dados e saber inglês são coisas que vocês nunca vão se arrepender de aprender, né? Nunca vai... sempre vai ser favorável em qualquer carreira que vocês pretendam seguir, né? Então, para a gente finalizar, eu queria mostrar rapidamente para vocês um pouco sobre a atividade final da disciplina. Não sei se vocês já deram uma olhada lá no site, mas se não deram, a gente vai ver agora. Que era a segunda parte da aula de hoje, é falar um pouco sobre a atividade final. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e a gente finaliza. Bom, tá aí a página do GeoCosteira. Já estão acostumados, né, a achar as coisas aqui, né? Bom, eu espero que sim. Essa aula que eu estou gravando hoje, ela vai entrar em algum lugar aqui. E na aula que vem, a gente vai para essa daqui, aula 5. É isso? Aula 5. Era para ser feita no recesso, só que eu adiei, enfim, troquei de lugar, depois eu vou atualizar aqui os dados, tá? Então, vocês vão ter a próxima aula 5, já está lá disponível, quem quiser ir fazer, já pode fazer, tá? Mas aquele e-mail chamando para atividade vai sair só na segunda-feira que vem. Eu quero mostrar para vocês aqui essa parte de seminários de climatologia. Jennifer, desculpa, eu não sei fazer isso. Eu vou pedir para a monitora tentar fazer, tá bom? Seminário de climatologia. Clicar lá, vai ter um arquivo de texto aqui, né? A turma. Professor, que bom que você falou disso. Eu lembrei de uma coisa. Tem alguma espécie de tutorial ou algo assim que você possa colocar para a gente aprender essas teclas que você faz? Porque eu não sei, eu não consegui achar. Não sei. Do Excel, que você pega tipo os dados e aí já faz aqui. YouTube. Hoje não preciso mais saber nada. Excel tá tudo no YouTube. Então, beleza, fechou. Atalhos do YouTube, tá? Como eu disse, né, para esses dados de climatologia, eu até pretendo montar uma disciplina de climatologia aplicada, mas, bom, não vai ser daqui para a semana que vem, nem para o semestre que vem. Para trabalhar só com essas ferramentas, eu acho que pode ser bastante útil, assim, para quem gosta do tema, faz obrigatória e gostou da obrigatória, faz optativa para aprender essas coisas. Mas Excel, cara, não é melhor procurar em YouTube. Como eu faço isso? Tem tudo lá, né? Então, assim, eu fazer seria mais uma redundância, tá? Eu acho que você pode... O que eu fiz ali é calcular média, calcular máxima, fazer soma e tal, isso é bem simples. É bom aprender, tá? Eu diria que é muito importante vocês saírem com essa habilidade também. Bom, sobre o seminário, é o seguinte, eu acho que é uma coisa que você já tem que precisar pensar sobre ele, tá? Não é nada muito difícil, mas aqui estão as instruções. Bom, primeiro de tudo, não precisa desesperar, porque o prazo da apresentação, o dia da apresentação é no dia 7 de fevereiro, tá? Então, vocês têm mais de um mês. O tema é iniciativas de mitigação de mudanças climáticas. Professor, o que é mitigação? Mitigar é um verbo que significa fazer alguma coisa para conviver ou reduzir determinado problema, tá? Nesse caso, seria iniciativas para reduzir as mudanças climáticas, tá? Mas a palavra mitigação é mais
correta? Seria para tornar mais brando, ou suavizar, ou aliviar, ou reduzir, ou minimizar. Então, mitigar tem esse significado, né? Bom, a mitigação das mudanças climáticas consiste em ações para limitar o aquecimento global e seus efeitos relacionados. Isso envolve reduções nas emissões humanas dos gases de efeito estufa, bem como atividades que reduzem ou sequestram, que é uma palavra bastante utilizada, as concentrações desses gases de efeito estufa da atmosfera. A proposta desse seminário deve tratar desses tipos de iniciativas, ou seja, quais iniciativas existem para se amenizar as mudanças climáticas. Exemplos de temas: carbono azul, energia limpa e renovável, mercado de créditos de carbono, políticas para zerar emissões, dentre outros e muitos outros. Tá? Então, se vocês jogarem no Google mitigação de mudanças climáticas, vocês vão ter informações para ler o resto da vida de vocês, né? Muito importante saber filtrar, né? Eu acho que vocês já sabem fazer isso, se não sabem, já deveriam. Mais de 90% do que existe na internet é mentira. Dentro desse tema, eu diria que é mais até ainda, tá? Então, quando vocês forem buscar informações, busquem saber se as fontes são sérias, conhecidas, confiáveis, tá? Não é o fulano de tal @blogspot.com que vai dar as respostas que vocês precisam, tá? Então, pensem sempre de onde vocês vão extrair as informações. Isso serve para tudo, tá? Bom, instruções gerais. Essa atividade é individual ou em dupla. Se quiser apresentar individual, apresenta. Quem tiver insegurança ou vontade de fazer com outro colega, alguma coisa, querer compartilhar a atividade, pode fazer. Pode trio? Fernanda, pelo que eu escrevi, pode trio? Não, tá? A gente tem que ir pelo óbvio. É individual ou em dupla, é individual ou em dupla. A apresentação pode ser gravada ou ela pode ser apresentada ao vivo em sala de aula, que eu prefiro, tá? Mas pode ser gravada também. Ó, professor, não vou poder estar aí amanhã, prefiro fazer gravado. Se for gravado, eu vou apresentar a gravação ao vivo na sala de aula. Bom, em caso de ser gravado, o prazo é o dia anterior, tá? Porque aí eu tenho que baixar os arquivos, organizar aqui, tá bom? A apresentação deve focar em qualquer tipo de iniciativa que vise mitigar as mudanças climáticas, seja na escala global, regional ou iniciativas locais. Então, vocês vão pegar um tema, uma solução para mitigar a mudança climática, em qualquer escala que seja, e vocês têm que estudar um pouco sobre isso e fazer uma apresentação. Ah, professor, eu vou falar hoje sobre energia solar, né, como uma alternativa. A energia solar, ela é isso. Nos últimos anos, ela cresceu tanto. Ela serve assim, ela funciona daquele jeito. Ela tem esse tipo de capacidade de substituir os combustíveis fósseis na geração da matriz energética de um país. Então, tem que ir um pouco mais a fundo no tema, para que a gente tenha um debate um pouco mais inteligente sobre o que vocês vão escolher, tá? O apresentador, os apresentadores, sejam quem for, deve escolher algum tipo de iniciativa e ir a fundo nos detalhes desse tema. Isso tudo dentro de um contexto de 15 a 20 minutos, tá? Que a gente vai fazer ao vivo, vai eventualmente debater, e esse vai ser a nota final da atividade, tá? Vai ser a segunda nota, que é a nota do seminário. Tá bom? Então, essa instrução está lá. Quem tiver dúvida, me escreve, tá? Não precisa se desesperar, o tema é simples, tem muita informação. O que eu quero ver mesmo é se vocês têm capacidade de escolher uma boa fonte de informação ou boas fontes de informação, organizar as ideias e apresentar de forma clara e pouco superficial, né? Um pouco mais profundo esse tema. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que está bem claro, né? E aí eu vou, na véspera, assim, ou um pouco antes, uma semana antes, eu sorteio aí as ordens, depois a gente vê como é que faz a ordem de apresentações.
Bom, esse é o momento que vocês podem falar alguma coisa ou colocar alguma dúvida. Se ficou claro, só falar, tá tudo certo. Professor, vai ter algum Oi. problema se, por exemplo, tiver tema repetido? Não tem problema, tá? Até porque eu sei que tem temas que chamam mais atenção do que outros, não tem problema de ter tema repetido, não. Até porque eu imagino que a abordagem não vai ser repetida, né? O tema pode ser o mesmo tema, ele tem várias formas de se falar, então não se preocupa com isso, tá? Escolhe o seu tema, Fernanda, sem se preocupar com o que os outros vão escolher. Isso Ok, não é pode um escolher também problema. o tema que está num dos exemplos, se fosse problema, seria problema? Pode escolher o tema que está no Ok. exemplo. Caso a pessoa faça o trabalho individual, o tempo é, continua sendo o mesmo de 15 a 20? É, assim, 15 a 20 minutos normalmente é o tempo que eu calculo assim como razoável, tá? Acho que pode pensar aí. Ó, normalmente 10 slides dá aí 15 minutos, tá? Então vocês podem fazer uma coisa assim. Eu normalmente calculo um slide por minuto, mas eu sei que alguns deles eu falo mais que um minuto, e outros, eu sei que outros passam rápido e tal. Mas o tempo é o mesmo, tá? Não pode ser muito menos de 15 minutos, né? Não pode ser uma coisa super rápida, né? Até porque eu estou pedindo para que você, Lorena, aprofunde um pouquinho no assunto, tá? Mas eu botei isso aí como ideia. É óbvio que eu não vou tirar ponto da Lorena, porque ela apresentou em 14 minutos e 45 segundos, né? Não vou. Mas é mais para ter uma ideia, para ninguém ultrapassar isso, nem ser tão muito menos assim do que 15. Entendi, obrigada. De nada. Ok. Eu tava tendo essa. Ai, meu Deus do céu, calma. Ok. Eu estava tentando associar o porquê da aula de hoje, certo? Das ferramentas, né? Tudo que a gente aprendeu até agora em relação às ferramentas, com o tema. Caso o tema que eu tenha escolhido, né, não tenha muitos dados estatísticos, vamos colocar assim, mas tenha uma abrangência maior sobre como o processo pode se dar, como ele pode ser instalado, né, e todas as consequências e tal, não teria problema em relação a isso, né? Bom, Não tem problema. Olha, o que eu, assim, para não confundir ninguém, né? E até porque isso aqui vai ficar gravado, mas para não confundir ninguém, aquilo que eu apresentei como ferramentas é uma, digamos, é uma etapa da disciplina, tá? Assim, é importante na climatologia que o professor apresente quais são os tipos de dados climáticos aí disponíveis, dá alguns exemplos de onde eles estão disponíveis e como a gente pode ter acesso a esses dados. Então, essa é aham. como se fosse uma aula mesmo da disciplina, uma aula que eu pudesse até gravar, mas eu resolvi fazer síncrona, porque a gente está tendo tanta aula síncrona que daqui a pouco nem você lembra de mim, nem eu lembro de vocês. Né? Então, falei, não, essa Aham. aula eu vou manter síncrona, né? Isso que eu falei, aí até abrir a possibilidade, olha, quem quiser ganhar um pontinho extra, me mostra que conseguiu fazer alguma coisa com aqueles dados, isso aí fica a cargo de vocês, não é obrigatório, tá? Isso não Uhum. tem nada a ver com a atividade final da disciplina, tá? A atividade final da disciplina, ela está associada ao último tema da disciplina, que é ao penúltimo tema da disciplina, que é mudanças e variabilidade climática. Como a gente está no momento do planeta, né, que a gente precisa discutir isso amplamente, que esse é um tema recorrente, que esse é um assunto importantíssimo, né? A gente teve aí a conferência do clima, enfim, eu acho importante fazer um seminário final de um tema associado a mudanças climáticas, tá? Talvez seja o tema mais importante, que vai ser esse diálogo do mundo que a gente vive hoje com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos e nossos netos. Então, são temas importantes que vocês na faculdade tenham discutidos. Então, foi, vamos falar sobre formas de melhorar a nossa relação com o clima, né? Formas da gente minimizar as mudanças climáticas. O que existe por aí? Então, essa sessão de aula síncrona do dia 7, eu quero que a gente tenha um dia, uma tarde, só para discutir isso. Tá?
E não tem realmente nada a ver com o que eu falei no início da aula, que são as ferramentas. Não precisa associar uma coisa com outra. Não se preocupe com isso. Certo, Matheus? Mas se você quiser, pode. Aquilo que eu digo, né? Não precisa, mas se você achar um ponto em comum, se você quiser tratar de um tema e buscar naqueles dados, sei lá, de normal climatológico, uma relação, você pode fazer, mas não é obrigatório. Senão estaria lá nas instruções, tá? Ok. Alguém mais tem alguma coisa? Bom, a Jennifer escreveu aqui, não é isso. Stephanie, Juan, Milena, Lorena, Josué, Eric, Fernanda, Emily, Ana Laura, tudo certo? Compreenderam a mensagem de hoje? Tudo certo, professor, tudo certo. Sim. Beleza, gente. Então tá. Então eu vou ficar por aqui, né? Já deu 2 horinhas que a gente está aqui falando. Foi um prazer revê-los. Eu vi aqui só rapidamente o Matheus e a Fernanda. Espero que vocês tenham um 2022 super bom, tá? Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina, né? Eu acho que isso é importante. Quero destacar aqui lá no final, depois vai ter lá na página da disciplina, lá no final tem uma coisa que chama avaliação da disciplina. Já tem lá um questionário. Pra vocês me dizerem assim, se vocês estão gostando ou não, tá? Eu acho que eu tento fazer aí uma coisa leve e com conteúdo, né, para vocês. Então, essa é a proposta. Então, se vocês estiverem curtindo, eu fico feliz. Fico triste para aqueles que abandonaram o barco. Fico feliz para aqueles que persistem aí fazendo a disciplina. Pô, primeira segunda-feira do ano, os caras estão aqui tendo aula com o professor Bulhões. Então, para mim, é sempre um orgulho ter a audiência de vocês, poder conversar com vocês. Lamento que a gente não esteja naquele presencial. Acho que ia ser mais sacrificante ter que estar lá em campus agora dando aula para vocês, mas aqui pela internet eu gostei. Eu acho que a gente está num caminho bom. Eu espero que vocês estejam aproveitando e aprendendo coisas novas, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Mais tarde, à noite, essa aula vai estar lá disponível na página e vocês podem, enfim, passar o informe para os amigos, né, para os colegas de classe que está lá disponível. Certo, gente? Certo, professor. Valeu, beleza. Ok, Obrigada. então tchau. Tchau para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Encontrar. Valeu de novo aí. Pra todo mundo.